Tá. Boa noite, professor Lisboa. Seja bem-vindo à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Você que é um jurista do direito constitucional, autor do diálogo, já participou de várias edições. E hoje nós temos um tema instigante, que é sentença anencéfala. Então eu já passo a palavra para você, para a gente... Tá todo mundo curioso, querendo saber que tema é esse. Tá bom. Muito boa noite, professora Blaine. A senhora me escuta bem? Perfeito. Pronto, muito boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite que você me fez para participar dessa série de lives do Diálogo, né? É sempre um prazer e me sinto muito honrado em participar desse diálogo desde 2012 e estar aí ao vivo e em cores, né? Então, eu gostaria de manifestar o meu agradecimento e lhe dar o meu fraterno abraço. E também gostaria de abraçar as pessoas que estão nos acompanhando. Vejo aqui muitos amigos e recebam todos o meu abraço fraterno. Pois bem, me desculpem também pela minha briga aqui com a tecnologia, né? Foi uma confusão aqui para chegar no horário, atrasou, mas tudo bem. Vamos lá. Nós tivemos observado no decorrer dos anos que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem decidido, e aqui estou falando de acórdãos, né, basicamente acórdãos, principalmente acórdãos, tem decidido de forma bastante peculiar. Bom, mas peculiar de que forma? Observamos, inclusive pelas críticas que fizeram o professor Virgílio Afonso da Silva e outros juristas brasileiros, que o nosso Supremo Tribunal Federal, quando decide, é muito comum decidir por fundamentos variados, por fundamentos distintos. Ou seja, explicando melhor para quem não tem uma proximidade, né, uma aproximação com esses termos jurídicos. O que seria decidir por fundamentos distintos? No Supremo Tribunal Federal nós temos 11 ministros, então é possível que num processo que esteja sob a jurisdição, sob o crivo dos 11 ministros, saia uma decisão pelo provimento ou improvimento do recurso, mas por motivos diferentes. Ou seja, é possível que a maioria vote pelo provimento do recurso, apresentando motivos variados, apresentando uma fundamentação variada. E isso nós observamos, não raras vezes, como dito, né, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aquele princípio da colegialidade, a segurança jurídica que nós esperamos, a previsibilidade das decisões judiciais, tudo isso fica comprometido. Por quê? Porque nós temos a dificuldade para identificar quais as razões relevantes, quais os motivos relevantes que levaram os ministros do Supremo Tribunal Federal a decidirem de uma determinada maneira. Você tem que a conclusão do acórdão é única, lógico, provimento em provimento, procedência em procedência de pedido. Mas quando investigamos os motivos, os fundamentos, nós concluímos que um ministro defendeu um certo ponto de vista e outro ministro defendeu um outro ponto de vista. Nós poderíamos, assim, ter decisões com motivações antropológicas, motivações históricas, motivações jurídicas, logicamente, tudo isso para embasar, para construir uma decisão final. Então, eu chamo de decisão constitucional ou sentença constitucional anencéfala este acordo do Supremo Tribunal Federal que não possui fundamentação única. Agora, observe, quando eu estou dizendo fundamentação única, eu não estou, logicamente, exigindo, nem querendo, que todo tribunal decida, ou todos os ministros, sempre decidam da mesma forma e pelos mesmos fundamentos. Mas o que nós temos observado é que, logicamente, eles não têm a obrigação de seguir os fundamentos uns dos outros, né? Mas o que nós temos observado é uma prática constante.
é uma espécie de costume do nosso pretório excelso, decidir dessa forma. Né? Então, inicialmente, nós entendemos, por sentença constitucional anencéfala, essas decisões. Bom, mas por que nós entendemos que essas decisões são sentenças constitucionais anencéfalas? Talvez a expressão seja uma novidade, mas o tema, ele não é novo no nosso direito, de maneira alguma. O professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, processualista, né, que todos nós conhecemos, já fala desse tipo de decisão, só que o professor Marinoni, ele adota a expressão decisão plural, né? Decisão plural. E no livro que ele tem, intitulado Julgamento nas Cortes Supremas, ele fala, inclusive, de decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, que são nesse sentido, que para mim seriam anencéfalas também. Mas, portanto, por que anencéfalas? Porque, a meu ver, essas decisões, por carecerem verificar, essas decisões, elas não podem vincular, exatamente por não terem uma razão de decidir verificável, né? Por isso que chamam anencéfala, no sentido que elas não teriam a condição precípua de vincular pelos fundamentos determinantes os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública nas três esferas de governo. Então, inicialmente, seriam essas as observações. Deu para ouvir, professora Blaine, direitinho? Tá só cortando às vezes, mas eu acho que é da internet, mas dá para lhe ouvir. Deve ser da internet. Ora, nós sabemos também que a nossa Constituição, no artigo 93, inciso 9, e inciso 10 também, determina que as decisões devem ser fundamentadas, devem ser motivadas, certo? É claro que do ponto de vista da redação da Constituição, nós não podemos definir muito bem o que é motivar ou o que é fundamentar. Eles utilizam basicamente da mesma maneira. Mas nós temos que todas as decisões devem ser fundamentadas. Ora, se vários casos são levados ao Supremo Tribunal Federal, porque com a forma em que foi redigida a nossa Constituição, que ela é muito prolixa, né? Muito detalhista. Então, praticamente, todos os casos, todos os problemas, pelo menos em tese, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, é interessante que o Supremo Tribunal Federal decida, não somente utilizando maioria, ou, no caso, unanimidade, na parte dispositiva, na parte dos acordos, das decisões, mas também no que diz respeito à fundamentação. Então, é interessante para a segurança jurídica, é interessante para a previsibilidade das decisões judiciais e é interessante para a formação de precedentes que o Supremo Tribunal Federal estuda. Tanto a parte decisória, ou maioria, ou unanimidade, o que é feito, mas que também façam isso com relação às razões determinantes do julgamento. Ok? Professor Lisboa, como é que a gente pode considerar realmente uma Corte Constitucional? Tem uma característica específica? Certo, tem. O Supremo Tribunal Federal, até 1988, né, até a entrada em vigor, a promulgação da Constituição em 1988, que foi em 5 de outubro, ele não tinha bem essa característica de Corte Constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal tanto recebia recursos, quanto também era competente para o julgamento, no caso, no exercício de competência originária. Apesar da Constituição de 1988 manter essa característica do Supremo, porque ele também recebe recursos e também tem uma competência originária, ele tem agora uma peculiar função
uma função destacada que é a defesa da Constituição. E mais, a interpretação da Constituição. Dizer o que significa a Constituição. Tá certo? Então, nessa peculiar função do Supremo Tribunal Federal, de guardião da Constituição e de intérprete final da Constituição, ele exerce o papel de uma corte constitucional. O que é mais interessante? Quando nós temos uma corte constitucional, e aqui nós acrescentamos, no modelo brasileiro, a lei que disciplina as súmulas vinculantes, a própria Constituição que faz referência à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante das decisões do Supremo, é bom ressaltar que a importância do Supremo não se dá somente no âmbito de julgamento propriamente dito, mas de estabelecer um padrão decisório, um padrão de interpretação da Constituição. E é exatamente, muitas vezes, pela carência desse padrão de decisão, que eu entendo que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal não se prestam como precedentes. Não podem funcionar como um roteiro a ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Por que isso? Porque não apresentam uma racionalidade pela maioria ou pela unanimidade. Racionalidade do ponto de vista interpretativo, né? Hermenêutico. Então, não possuindo essa racionalidade hermenêutica, o leitor, digamos, a pessoa que lê o acórdão do Supremo Tribunal Federal, tem muita dificuldade em identificar as razões de decidir. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao passar a ser uma corte constitucional, passa a ser também uma chamada corte de precedentes, ou seja, uma corte que tem por função também fixar a interpretação da Constituição. E é exatamente em fixar a interpretação da Constituição que muitas vezes penso o Supremo Tribunal Federal deixa um espaço para que os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública nas três esferas do governo decidam de maneira diversa, exatamente porque o Supremo não apresentou uma razão institucional, uma decisão institucional, uma decisão da Corte. Nós temos, às vezes, uma decisão de ministros, decisões isoladas que, somadas, resultaram na maioria ou resultaram na unanimidade, por razões diferentes. Professor, e na sua opinião, qual a corte constitucional da Europa, por exemplo, de um país da Europa, que o senhor acredita que é um grande exemplo a ser seguido? Alemanha, Portugal? Certo. Professora Blaine, um dos tribunais que mais influencia o mundo é o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Isso aí é indubitável. Inclusive, hoje, ao meio-dia, eu tive a oportunidade de assistir uma live com o professor Sauto Leal, o professor Ingo e o professor Dieter Green, da Alemanha, que foi juiz do Tribunal Constitucional Federal. Creio que hoje ele é professor aposentado. Então, uma live muito interessante, expondo a visão do Tribunal Constitucional e, logicamente, a visão dele sobre os direitos fundamentais. Então, para citar um exemplo, a teoria dos direitos fundamentais, ou sobre os direitos fundamentais, né, desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, realmente é uma referência, tá certo? Agora, influenciou, logicamente, aqui o nosso Supremo Tribunal Federal, a partir das lições que foram trazidas pelo ministro professor Gilmar Mendes, né? Então, que influenciaram as decisões, os votos dele, influenciaram e influenciam, tendo em vista a matriz alemã que ele tem, né? A formação acadêmica dele foi lá na Alemanha.
Mas temos também, aqui no Brasil, uma influência da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, a partir da presidência do famoso juiz Marshall, né, que tornou-se juiz a partir de 1801, né, a partir desse ano, ele começou a buscar um acordo, um consenso entre os juízes, porque até então não havia essa preocupação. Você tinha no judiciário dos Estados Unidos decisões individuais que se formavam, ao final, por maioria ou unanimidade. No entanto, sob a presidência do juiz Marshall, o famoso juiz John Marshall, que é muito citado, aquela decisão do controle de constitucionalidade, né, difuso, de 1803, a partir de 1801, ele buscou um consenso entre os juízes. Mas veja bem, esse consenso que ele buscou, professora Blaine, e os que nos assistem aqui, não foi por razões jurídicas ou questão de respeito ao princípio do colegiado, nada disso. Colegialidade, né? Nada disso. Ele buscou por razões políticas. Então, o juiz Marshall, que estava ao lado dos federalistas, que à época dominavam e estavam para sedimentar a permanência no poder, ele utilizou dessa ideologia, né, ou desse pensamento federalista nos Estados Unidos para influenciar os demais juízes da Suprema Corte e buscar decisões que fossem consensuais. Então, nós temos na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, no período de Marshall, poucas decisões que apresentavam dissensos, né, votos que realmente representavam dissensos enfáticos. Eram poucos. A maioria das decisões, ou as decisões mais emblemáticas, aquelas decisões que repercutiam no governo, na esfera política, na esfera econômica, normalmente eram tomadas por unanimidade. E eles utilizavam praticamente os mesmos fundamentos. Nós incorporamos características na criação do nosso Supremo Tribunal Federal. A partir da Constituição de 1891, essas características elas se tornaram, digamos assim, com maior ênfase, tá certo? Mas, hoje, o que nós observamos, tanto no Brasil, quanto, aliás, nos Estados Unidos, menos. A Suprema Corte ainda decide muito por unanimidade e é possível, com mais facilidade, indicar os fundamentos determinantes. Mas não é uma prática muito, podemos dizer, comum nos tribunais, decisões com padrões tão metodologicamente e até mesmo de racionalidade hermenêutica, em que os ministros, os juízes, busquem uma unanimidade ou uma maioria, né? Normalmente nós temos, são decisões com dispersão de fundamentos. Professor Lisboa, e qual é o maior prejuízo para a segurança jurídica que nós temos diante dessa triste realidade do nosso Supremo Tribunal Federal? Na sua ótica. Tá certo. Em se tratando de instituições humanas, nós devemos sempre agir com uma certa calma. Por quê? Porque os seres humanos são imperfeitos. Os seres humanos estão aprendendo. Nós temos pouco tempo de história, né? O homem tem pouco tempo de história no planeta Terra. Mas o fato é que a maneira de encarar as instituições, como eu estou dizendo, com calma, também não significa um marasmo, né? Também não significa cruzar os braços e deixar de criticar quando deve ser criticado e elogiar quando deve ser elogiado. O que nós temos percebido, e aqui não é uma exclusividade do Brasil, mas no mundo todo, é que as cortes constitucionais, os tribunais constitucionais,
recebe muitas influências políticas. Porque é interessante, é bom que se observe que o poder judiciário, aqui como um todo, é um poder que compõe o nosso Estado, a República Federativa do Brasil, e que, portanto, exerce uma parcela significativa, né, peculiar do poder político. E com um gravame: os juízes não são eleitos pelo povo. Então, aqui nós encontramos uma rota de colisão entre democracia e poder judiciário. E o que é mais interessante, poder judiciário cujas funções, pelo menos em linhas gerais, estão previstas na nossa Constituição de 1988. Então, nós não podemos dizer, quando, por exemplo, o Supremo julga situações que envolvem política partidária, que envolvem situações que sejam reclamos da sociedade, nós não podemos dizer que eles não têm legitimidade. Eles têm uma legitimidade que está prevista na Constituição Federal de 1988. Agora, também é verificável, inclusive do ponto de vista estatístico, a Fundação Getúlio Vargas faz pesquisas excelentes. Então, por intermédio dessas pesquisas, é verificável que o nosso Supremo Tribunal Federal decide um número maior de processos quando os atores processuais são atores políticos, certo? Fazenda Pública, deputados federais, senadores, em mandado de segurança, ação direta de constitucionalidade, quando são propostos, claro, Procurador-Geral da República, mas aí temos também a propositura pelo Presidente da República. Então, são processos que têm relevância para essa esfera política. Então, e isso é verificável por pesquisa, e podemos até falar, né, pesquisa por amostragem, não é pesquisa estatística mesmo. É pegar quem é o autor da ação, então se verifica que a maioria não decisão ou processo preocupado com a defesa de direitos fundamentais. Até direitos fundamentais nem aparecem como discussão em alguns processos, mas processos de interesse, ou direto ou indireto, dessa esfera política. Então, infelizmente, é uma realidade que afeta o nosso Supremo Tribunal Federal e todas as cortes constitucionais no mundo. A privação dos menos favorecidos do acesso à justiça, né? que é um tema, e já seria um outro tema, né? É realmente uma situação muito delicada. E há, na sua visão, alguma esperança de uma modificação dessa realidade? Professora, eu penso que o Supremo Tribunal Federal, ele tem, apesar de identificar, não chamaria sequer de falhas, eu vou já dizer por quê, mas de identificar essas decisões, de identificar essas influências políticas, eu penso que o Supremo Tribunal Federal, ele tem evoluído. A nossa Constituição é muito nova, ela tem 30 e poucos anos, 1988. Então, o padrão de interpretação da nossa Constituição, que não esqueçamos que somos também uma democracia nova, né? Somos também uma democracia nova. Então, esse padrão de decisão, ele está sendo firmado de uma maneira muito lenta. É bom ressaltar que os juízes, os ministros, eles não são obrigados a decidirem da mesma forma, a terem esse padrão decisório que eu estou falando. Não há obrigação para eles. A Constituição não nos obriga, muito pelo contrário. O que nós temos, tradicionalmente, no nosso sistema, e isso prevaleceu também a nível infraconstitucional, nós tivemos,
no Código de Processo Civil de 1939, no Código de Processo Civil de 1973, o que foi repetido pelo nosso Código de Processo Civil atual, é que os juízes têm uma liberdade para decidir, desde que fundamentem as decisões. Mas não se exige dos juízes, aí no caso dos ministros, que fundamentem as suas decisões da mesma forma, ou utilizem os mesmos raciocínios. Né? Eles não são obrigados a isso. Há uma liberdade para que eles apresentem as suas fundamentações. Aliás, não existe nenhum tribunal do mundo essa obrigação de que essas fundamentações tenham de ser iguais, tá certo? Mas veja bem, penso que mesmo assim o Supremo Tribunal Federal tem decidido temas relevantes, penso eu, temas que não deveriam ser decididos por uma Corte Constitucional, mas foram, né? Então, está aí a decisão, e que a sociedade tem caminhado. Temos problemas, sim, temos problemas, tanto no âmbito legislativo, quanto no âmbito do executivo e do judiciário, mas eu creio que esses problemas devem ser superados no médio prazo. Quando o senhor afirma que não deveriam ter sido resolvidos pelo Supremo, é algo similar ao ativismo? Não, tema da sua tese de doutorado? Eu me lembro aqui, professora Blake, eu me lembro aqui de uma decisão, e por um fato muito interessante. Com um intervalo de poucos anos, eu creio de 5 anos, 7 anos no máximo, a França tinha tomado uma decisão diferente. Eu vou explicar. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu aquele processo envolvendo as uniões homoafetivas, em que ele equiparou a casamento, a relação, né, união estável. Aproximadamente 5 anos de diferença, 5, 7 anos, o tribunal francês também foi instigado, né, foi provocado para se manifestar a respeito das uniões homoafetivas. Lá, na França, eles decidiram, no caso o Conselho francês, decidiu que esta matéria não era de atribuição do Conselho francês. Era uma matéria que deveria ser disciplinada pelo Poder Legislativo. No Parlamento, né? Pelo Parlamento, exatamente. A dificuldade que nós temos para esse tipo de decisão aqui no Brasil é que a nossa Constituição ela é muito detalhista. Por isso que falei agora há pouco que praticamente é uma briga de vizinho. Se o vizinho olhar de cara feia para o outro, já tem um fundamento jurídico. E provavelmente esse processo chegará ao Supremo Tribunal Federal. Tamanho é o leque de possibilidades que a legislação oferece. Né? Mas realmente existem situações que não deveriam ser decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu inclusive, acho que os homoafetivos, os casais homoafetivos, deveriam pressionar, como poder do povo, pressionar o parlamento, né? O Congresso. Para que produzam leis. Por quê? Porque conforme o professor Jorge Miranda, constitucionalista português, não é questão de contra ou a favor, é questão do caminho errado. Se algo é realmente legítimo e é de direito, isso tem que ter uma lei dizendo a regra. Então, assim, por que não tem a lei? Porque o Congresso Nacional fica à mercê dos valores religiosos, tá? E eles dependem de voto popular. E não querem enfrentar a mutação constitucional e admitir que realmente 2 homens formam uma família, 2 mulheres formam uma família e o mosaico mudou. O mosaico agora é bem eclético. Então isso é matéria de Congresso, inclusive é uma vergonha o Congresso empurrar para o Supremo algo que deveria já estar inserido em lei.
Professora Blaine, a senhora tocou exatamente no ponto. Essa é a questão. O Parlamento brasileiro, Congresso Nacional Brasileiro, não quer gastar nenhum capital político com esse tipo de discussão. Então, para eles... E aí eles empurram para o Supremo Tribunal Federal. Assim como outras decisões que deveriam tomar... O que é o Supremo decidindo sobre aborto, gente? Ou pode aborto ou não pode aborto. São situações realmente que o Supremo Tribunal Federal não deveria realmente se pronunciar. Nós temos vários dos casos. O grande problema é esse que eu falei, é que a nossa Constituição ela é muito detalhista. E sendo detalhista, ela abre espaço para que o Supremo Tribunal Federal decida matérias políticas, decida matérias que são sensíveis para a sociedade, como a questão do aborto, a questão da anencefalia, né? Questão do aborto, dos fetos anencéfalos, né? Então, que ele decida em vez do parlamento, do poder legislativo, disciplinar. Eles realmente têm uma dificuldade, né? Tem essa dificuldade. E aí caberia, inclusive, mandado de injunção, né? Sim. O mandado de injunção é o remédio constitucional para suprir a falta do dever de casa, que não foi feito. Exato. Não tenha dúvida, o mandado de injunção ele se presta para afastar esse tipo de omissão, né? E é uma omissão que não data de agora, já tem um tempo. É uma discussão que já vem, eu acho, desde a década de 1990. Não é coisa nova. E eu estou falando da discussão, não é nem da realidade, do que já existia. Tem da discussão com mais ênfase. Acho que é década de 1990. Mas o que a gente observa, infelizmente, é que o Congresso Nacional, os congressistas, preferem jogar a bola da vez para o Supremo Tribunal Federal, cujos ministros não têm que perder capital político. O ministro ele vai permanecer ministro decidindo de uma forma ou de outra. Enquanto que eles, senadores ou deputados, terão novas eleições pela frente. Então, eles não querem colocar na berlinda o seu capital político. É uma espécie de autoproteção, né? Decide aí você, porque se eu decidir, pode ser algum prejuízo. Então, é melhor que você decida. Engraçado que a gente aprende na escola, né, professor, que política é política, religião é religião, né? Mas me parece que não funciona assim. Não. Professora, professora Blaine, eu creio que basta uma leitura, até mesmo superficial, de história, que nós chegaremos às conclusões de que a igreja, e aqui eu estou falando igreja como um todo, igreja, né, influenciou e muito na criação do Ocidente. Que a igreja influenciou e muito na formação das nossas instituições. As nossas instituições, que aparecem mais ou menos, as instituições atuais, que aparecem mais ou menos definidas já no século XVII, foram absolutamente influenciadas pela igreja. A igreja, ela estava de braços dados com as monarquias absolutas. Então, tinha uma influência muito grande. Você dizer hoje, assim, que o Estado é laico e que não temos mais nenhum tipo de relação com a igreja é, de certa forma, uma quimera, uma ilusão. Por quê? Porque ainda há, sim, uma influência muito grande no direito, nas nossas vidas, de valores religiosos, que não precisam ser somente valores cristãos. Mas falemos nos valores cristãos por serem aqueles que mais influenciaram na formação do Ocidente. Né? O nosso direito, ele consegue trazer para dentro de si valores que são religiosos. Eu não estou dizendo aqui que religião seja má
ou seja boa. Isso é uma questão individual. Estou falando de uma constatação. Lê e vê na história que realmente as religiões influenciaram muito. Ora, nós temos demonstrações de influência do luteranismo, do calvinismo, né, da reforma protestante, na formação das sociedades capitalistas. Né? Max Weber escreveu sobre isso, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, não temos como negar. Muitas das nossas instituições têm influência, se não origem, em instituições religiosas. Isso é muito interessante. E o que a Constituição traz é liberdade religiosa, não é imposição religiosa. Isso. É outra tecnia. É outra coisa. É outra coisa. Essa história de você reza na minha cartilha ou não vai para o céu, não deve ser utilizado, até porque é uma falta de amor, né? Porque se a pessoa não conseguir entender o que você está dizendo, ela não vai para o céu. Então não deseje que as pessoas não cheguem ao céu, né? Tem que desejar que todos nós cheguemos. Né? Professor, é sempre um aprendizado conversar com você, né? Você quer deixar alguma mensagem para os advogados, os jovens advogados, dentro dessa perspectiva de realidade do Supremo Tribunal Federal e da nossa imatura democracia? Professora, algumas observações, né? Algumas observações. Primeiro, que vai a título de pergunta para instigar a pensar e cada um chegar à sua conclusão. Por que nós consideramos hoje a democracia como um regime perfeito? Né? Por que eu estou perguntando isso? Porque num ambiente democrático, nós temos de conviver com pluralismos, inclusive de ideias. E temos observado na nossa sociedade um rancor, um disse-me-disse, uma intolerância, quando se tratam de ideias divergentes. Tá? Então, será que isso faz parte, ou melhor dizendo, será que isso é um risco da democracia? Que nós tivemos o exemplo da democracia grega, mas pouco tempo, a democracia grega durou pouco tempo. Tá certo? Então, cuidado quando defende democracia. Devemos ter uma defesa consciente, uma defesa calma, serena da democracia. E, logicamente, por bons fundamentos. Né? E a outra situação, mais específica aqui para o direito, é que cada vez mais nós nos convencemos que estudar direito hoje não se limita às disciplinas que nós vemos em sala de aula, no bacharelado. E mais, se você quer, por exemplo, ser um especialista em direito de família, você tem de conhecer a legislação interna, lógico, evidente, a legislação brasileira sobre direito de família. Você tem de conhecer a Constituição Federal, pelo menos no que ela diz sobre direitos fundamentais e sociais e culturais, tá? Que envolve família. Daí você tem de conhecer as decisões das Cortes Superiores Brasileiras, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, principalmente em matéria de família, e você tem de conhecer as decisões que versam sobre direito de família, que foram proferidas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Europeia de Direitos Humanos, tá certo? E também no que está dizendo a ONU a respeito de família. Por que isso? Porque hoje nós temos um ambiente de mundo globalizado.
decisões que são tomadas na Europa, ela vai repercutir nos Estados Unidos, não tem muito esse hábito, mas que pode ser tomada na Índia, por exemplo, na África do Sul, por exemplo, que tem um tribunal muito ativo, né? Tribunal da África do Sul. Então, que nós possamos estudar não somente esse direito de sala de aula, mas vá além, dar asas à imaginação, né? à razão, e buscar mais e mais aquilo que a gente entende por viver melhor, né? Porque o objetivo nosso é fazer com que a sociedade se torne mais justa, né? As pessoas mais humanas, né? Pode até ser um paradoxo, né? Mas deixar os homens mais humanos. Mais ou menos por aí. Eu que costumo dizer que quem mais respeita o ser humano são os animais. Pois é. E os talvez, animais não humanos, né? E talvez quem mais desrespeitem os animais não humanos sejam os humanos. É por aí, é nesse caminho. É nesse caminho que o barco anda e afunda, né? Cada vez mais na iminência de um naufrágio. Professor Lisboa, muito obrigada pela live. É sempre um grande aprendizado conversar com você. Você é membro cativo, honorário, permanente do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. E eu já quero lhe convidar para coordenar um grupo de direito constitucional, um grupo de pesquisa de direito constitucional dentro do diálogo. Então, nós vamos conversar aí nessas férias. Vamos ver se a gente toma um café de máscara com canudo. Professora, vamos ver. Professora, eu disse no início, é um prazer muito grande estar no diálogo. Acompanho desde 2012, lá da Unifor, né, dos primeiros. Para mim, é uma atividade muito prazerosa, eu faço com muito prazer, né? E creio que é uma família. Com Nós certeza. Que participamos do diálogo, formamos, aliás, você conseguiu formar essa família, e uma família que está crescendo e que já temos familiares, parentes na Europa, já temos aqui pela América Latina, já temos parentes espalhados por aí. Então, no que precisar, no que eu puder, estiver ao meu alcance, estou à disposição. Viu? E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, eu vou lhe enviar o vídeo da live, viu? Tá certo, professora Bem. Tchau, professor, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço, tudo de bom. Boa noite. Tudo de bom. Tchau.